Bom dia, meninas. Eu vou esperar mais 2 minutinhos, ok? Pessoal, então bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem, né? Vamos continuar, retomar, né, a atividade aqui. Vou lembrar vocês que eu passei, que hoje eu vou tentar passar para vocês o trabalho que vocês vão apresentar daqui a 2 semanas, tá bom? Então vamos terminar isso aqui rapidinho e daqui a pouco nós voltamos. Nós dividimos esse trabalho que eu explico para vocês. Mas não é nada de diferente do que nós sempre fizemos, não. Vocês vão fazer, são 5 grupos, vocês vão divididos em 5 grupos, com os temas, e vocês vão fazer a pesquisa e apresentar como vocês sempre fazem. É tranquilo, tá bom? Bom, então nas últimas aulas começamos a falar sobre essas questões em relação ao movimentos de luta, né? Operária. Então nós falamos sobre as teorias, né, do marxismo, aliás, do socialismo utópico científico, as lutas femininas, e por último o anarquismo e as teorias anarquistas. E agora nós vamos falar, por último, sobre as lutas operárias, efetivamente, e os sindicatos. Quer dizer, o socialismo utópico científico e o anarquismo estão no campo das ideias. Então, quer dizer, esses movimentos operários, eles não necessariamente eles nascem do campo, não nascem dessas ideias, não. Na realidade, eles não nascem dessas ideias, né? Eles vão se apropriando das ideias com o passar do tempo. Por exemplo, o primeiro movimento que você tem operário de grande monta é o ludismo, né? O ludismo, então, é aquele movimento lá que os operários ingleses identificam naquele momento, né? Bem no início do século XIX ainda, como o grande problema, assim, para assim, o horror que eles estão vivendo, né? Com a industrialização, eles identificam a máquina ou as máquinas como esse problema. Então, o movimento ludista é um movimento de quebra-máquinas. Então, ali você não tem ainda uma elaboração metodológica, enfim, uma grande elaboração teórica a respeito da questão efetivamente operária, né? Então você vai ter isso mais no segundo metade do século XIX. Então você, quer dizer, embora
esses movimentos, eles já existiam, tipo assim, o movimento operário já existiu, as teorias elas vão nascendo com o tempo, né? E não necessariamente esse movimento ele vai partir das teorias, né? A teoria normalmente elas vieram um pouco depois, essas teorias. Bom, então veja aqui, ó. E é importante você saber isso aqui, essa questão do sindicato, né, da formação. Ai, Jesus, apertei o negócio errado aqui. É importante vocês saberem. Não queria isso. Eu passo para frente. Aqui, ó. Então, é importante vocês saberem do sindicato. Por quê? Porque é algo que está presente na nossa vida e é algo que, para a burguesia, é um grande problema, né? Porque o sindicato é a organização dos trabalhadores. Inclusive, a cada, assim, é natural que as direitas, ou que a burguesia, ou que o empresariado, enfim, ele sempre ataque o sindicato, porque o sindicato é um organismo, né, uma instituição de representação do trabalhador, né? E, obviamente, vai, né, pelo menos deveria, representar e lutar pelos direitos dos trabalhadores. E sofre ataques constantes, desde a criação dos sindicatos, lá no século XIX, até hoje tem sofrido ataques, assim, periódicos. Inclusive, na última legislação brasileira, na reforma trabalhista, quer dizer, o imposto sindical que foi criado lá em 1943, né, com Vargas, na verdade, ele foi criado no anterior, né, mas ele foi colocado na CLT, ele foi retirado da obrigatoriedade. Pode falar. Quem quer falar? Ok. Ele foi retirado agora como algo obrigatório, né, que é um dia de trabalho por ano do trabalhador para manter os sindicatos. Então, qual que é o objetivo disso? Né? Primeiro, ataca o sindicato, falando que o sindicato não presta, não vale para nada. Depois, retira a fonte de sobrevivência. Quer dizer, eles querem, obviamente, que acabe com os sindicatos para acabar a representação e, obviamente, a burguesia nadar de braçada em cima do trabalhador, com todo tipo de abuso e com todo tipo de ataque, né, contra os trabalhadores, né, e exploração, enfim. Então, veja bem, podemos chamar de sindicato, vou até marcar isso aqui é importante, né, a luta sindical. Uma associação de trabalhadores assalariados que tem como objetivo defender ou melhorar as condições de trabalho e os salários de seus associados, além de instituir e administrar assistência a eles nas áreas de saúde, justiça, educação, lazer e treinamento, entre outros. Em vários países, o sindicato constitui uma força política importante. Aqui no Brasil, até pouco tempo, na verdade, até hoje, né? Hoje nós ainda temos uma força sindical muito atuante, muito importante, uma força política sindical muito importante. Existem também sindicatos patronais. Esse conceito de sindicato aqui, ele está muito focado no trabalhador, mas existe também o sindicato patronal. Por exemplo, eu como professor, eu sou filiado a um sindicato, que é o sindicato dos professores, né? Que é o sindicato de trabalhadores, assalariados, né? Ele tem o objetivo de defender a gente, melhorar as condições de trabalho, blá, blá, blá. Mas existem também os sindicatos patronais, que são as associações que vão lutar pelos interesses dos patrões, ok? Então, existe o sindicato patronal, mas existe também a ideia do sindicato é de ser uma instituição que defenda os interesses da população, do trabalhador, dos operários. Então, o sindicato, ele é de classe, né? Ele é uma instituição de classe. Né? Por exemplo, você tem o sindicato de classes de professores, sindicato dos metalúrgicos, sindicato dos administradores, sindicato, sei lá, dos arquitetos, e assim sucessivamente, porque é uma instituição de classe. Ela vai defender os interesses de classe de cada segmento de trabalhadores, né? Bom, os primeiros movimentos sindicais organizaram-se naturalmente na Grã-Bretanha. Por que na Grã-Bretanha? Porque foi o primeiro lugar, né, foi o berço, vamos dizer assim, da Revolução Industrial. Entre meados do século XVIII e início do século XIX, principalmente no início do século XIX. Tá? A ideia de organizar os trabalhadores em associações de classe logo foi adotada na França, mas em ambos os países o movimento sindical foi considerado, olha aqui, ó,
foi considerado ilegal e, portanto, proibido. Por que considera-se? É muito comum a gente ver isso, né? De lutas sindicais sendo consideradas ilegais, né? De lutas de trabalhadores sendo consideradas ilegais. É muito interessante fazer uma análise sobre isso. O gato está aqui, ele não está dando sossego. É muito interessante observar isso, por exemplo, quando uma luta sindical, né, a justiça, né, o judiciário considera ela ilegal. Né? Por que o judiciário está considerando uma luta de classe, por melhorias, enfim, por direitos, etc., como ilegal? Considera ilegal porque o judiciário também faz parte desse, embora não seja burguês, o judiciário também defende os interesses da burguesia. Normalmente o judiciário, sobretudo no Brasil, é uma classe muito privilegiada, né? Cheia de garantias, cheia de privilégios, né? E que se considera burguesa. Infelizmente, o judiciário se considera burguesa e não é nada isento. Então, ele vai. Aqui em Minas Gerais isso é muito comum, né? O judiciário brasileiro, mineiro, vira e mexe, ele está indo a favor de classes patronais em detrimento dos trabalhadores. Isso é muito, muito, muito comum. Bom, tal limitação, né, a proibição da existência dos sindicatos, hoje o sindicato não é proibido no Brasil, embora exista uma série de dificuldades da existência dele, não impediu a organização de movimentos clandestinos. E no final do século XIX, o funcionamento dos sindicatos ingleses e franceses passou a ser permitido por lei, né? Só no final do século XIX. Na Itália e na Espanha, na Alemanha, na Itália, na Espanha, na Alemanha, nas nações escandinavas, as nações escandinavas são os países do norte da Europa, Suécia, Dinamarca, a Noruega, enfim, a fundação e funcionamento de associações de trabalhadores seguiram caminhos semelhantes aos criados na França e na Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos, o movimento sindical organizou-se durante o século XIX, mas se apresentou em um modelo diferente do europeu, pois não era vinculado a correntes socialistas ou comunistas, né? Então, os movimentos de trabalhadores, as organizações sindicais norte-americanas, não eram vinculadas a movimentos de esquerda, né? Socialistas, eram independentes do ponto de vista ideológico, o que é muito difícil de acontecer, né? Os americanos, eles têm uma característica que obviamente não é geral, mas é amplo, de um liberalismo muito arraigado, né? Eles são bem liberais. Então, eles buscaram criar esse modelo de sindicalismo lá que não estivesse vinculado a ideias de cunho socialista, o que é muito estranho, né? E aí você tem também o anarco-sindicalismo. Ai, meu Deus, o gato não está querendo sossego. O anarco-sindicalismo, então, foi uma importante corrente do movimento operário, né? Então, anarco vem de anarquismo, tá, gente? É uma corrente do sindicalismo ligada ao anarquismo. Seus adeptos defendiam a destruição da ordem liberal burguesa e a construção de uma sociedade de indivíduos livres, que é bem a ideia mesmo do anarquismo, né? O anarquismo é aquela coisa de, né, eles defendem a existência da sociedade sem opressores, né? E considera que o Estado, esse Estado burguês, é o maior opressor. Portanto, ele detém, né, a liberdade social do povo, né, garante, inclusive, a existência. Né, peraí, gente. Então o gato vai acabar puxando os filhos. Quer dizer, o Estado garante os interesses da burguesia, né, e para isso ele tem que oprimir, ele tem que atuar dessa maneira. Né? Portanto, eles defendem um movimento de trabalhadores, quer dizer, o sindical, o anarco-sindicalismo, um movimento de trabalhadores ligados a essa corrente ideológica anarquista que não é, tipo assim, que não defende somente, pelo menos inicialmente, os interesses dos trabalhadores, mas também, quer dizer, uma atuação política também, do ponto de vista da destruição do Estado e dessa ordem, desse Estado, dessa ordem liberal burguesa. Né? Aqui no Brasil foi muito comum esse movimento anarquista, né? Os primeiros sindicatos brasileiros, principalmente em São Paulo, né? Tinham essa característica, eram
alguns deles, não eram todos, mas grande parte dos sindicatos do início do século XIX, século XX aqui no Brasil, das fábricas, né, lá em São Paulo e tudo, eles eram anarcossindicalistas, né? E esse anarcossindicalismo brasileiro, ele foi importado da Itália. Então, os sindicatos que foram formados lá na cidade de São Paulo, né, principalmente, por imigrantes italianos, trabalhadores das fábricas de São Paulo, e imigrantes italianos, eles trouxeram essas ideias, né, e formaram sindicatos anarcossindicalistas. Inclusive, naquele movimento de 1917, nas grandes greves de 1917 em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas principalmente em São Paulo, o movimento anarcossindicalista ele foi muito, muito, muito expressivo, né? Aqui esteve muito presente isso. Então, eles acreditavam, no anarcossindicalismo, que a transformação da sociedade só seria possível com a ação direta dos trabalhadores, por meio de uma greve geral, que é o que aconteceu aqui em São Paulo, né, dirigida pelos sindicatos, né? Essas ideias chegaram ao Brasil no início do século XX, graças principalmente aos imigrantes italianos, como eu falei com vocês. Aqui nós temos uma manifestação em Recife, né? Meu Deus, o gato não está dando sossego. Que autoriza terceirização, contra o projeto de lei 4030, que foi aprovado na época, né, em 2015, ele foi aprovado. Houveram manifestações no país inteiro, inclusive aqui em Belo Horizonte, eu participei, inclusive, que contra esse projeto que autorizava a terceirização de mão de obra em todas as categorias, né, em todas as empresas. Né, e foi aprovado. E depois ainda foi aprovada a reforma trabalhista, que foi pior ainda, né, que veio para acentuar desigualdades e, obviamente, para desproteger o trabalhador, né, numa lógica meio que neoliberal, né, de como se tratar o trabalhador. Né? O trabalhador cada vez com menos direitos, o trabalhador cada vez com menos direitos, o trabalhador desprotegido e à mercê dos interesses burgueses, dos interesses patronais, né? Obviamente. Bom, se organizaram também as internacionais, né? A Associação Internacional dos Trabalhadores, inclusive o Marx, ele é o fundador da primeira internacional. É importante vocês saberem essa palavra, sobre isso, as internacionais, porque isso cai em prova, costuma cair no Enem, já caiu no Enem e costuma cair muito em prova de vestibular, né? Essa coisa das internacionais. Eu já vi muito isso. E isso pega, porque ninguém dá muita atenção a esse, né, às internacionais, a Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, veja, a necessidade de estabelecer um centro de comunicação e de cooperação de sociedades operárias de diversos países deu origem à Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como Primeira Internacional. São várias internacionais, né? A AIT foi fundada em Londres em setembro de 1864 por representantes dos trabalhadores europeus e estadunidenses. Lembrando a vocês, o Marx foi um dos fundadores, né, da Primeira Internacional, né, depois de ser chamado de Internacional Comunista. Karl Marx foi escolhido para liderar o Conselho Geral e redigir o primeiro manifesto de seus estatutos, que foram aprovados no Congresso de 1866, realizado em Genebra, e continha medidas contra os fura-greves, ou quem é o fura-greve? Aquele que não adere à greve, e protestos contra as guerras. Aos poucos, a Internacional aprovou uma pauta de reivindicações de caráter socialista. Olha aqui, ó. A Internacional aprovou uma pauta de reivindicações de caráter socialista e se declarou favorável à propriedade coletiva das minas, ferrovias, terras aráveis, florestas e comunicações. Ou seja, a Internacional ela vai aprovar o manifesto do Marx, né? Que é, tipo assim, é o determinismo marxista, é o modelo marxista de atuação, né? Que é totalmente contrário à propriedade privada, né? Então, o Marx, o modelo marxista de revolução, de implantação de uma ditadura do proletariado, a primeira coisa que faz é isso, é a coletivização dos meios de produção, ou seja, coletiviza as minas, as ferrovias, as terras,
as florestas, as comunicações, os bancos, né, a energia, todos os setores estratégicos eles serão coletivizados. No caso do Estado socialista, quem vai gerir isso seria o Estado. Né? Mas, quando fala assim, coletivização, é que não tem ninguém, não é propriedade de alguém, mas é propriedade de todos. Então, as terras coletivas. Né? Então, você tem lá fazenda com vários proprietários e todos eles atuando ali, todos eles produzindo, mas a produção sendo de todos, coletivo, não é para garantir o lucro de um, né, que é aquele proprietário. Então, isso que é a coletivização dos meios de produção. Isso é uma das coisas básicas do marxismo. Até 1869, parte dos anarquistas, muitos deles seguidores de Proudhon, né, e um dos apoiadores de Marx e Engels se relacionaram com certa tranquilidade. No entanto, a partir desse ano, vou lembrar uma coisa, daqui da Primeira Internacional, que saiu o Manifesto do Partido Comunista, tá? Que é um manifesto, eu já sugeri a vocês a lerem esse manifesto do Partido Comunista, é importante fazer a leitura do Manifesto do Partido Comunista, é um livro muito pequeno, muito simples, porque ele é dirigido aos trabalhadores, aos operários, e ele tem um resumo, é um resumo do marxismo, assim, pelo menos da luta, do que o Marx propõe como uma luta operária, como uma luta de classe. É um texto lindíssimo, é um texto de uma riqueza histórica impressionante e é muito, muito simples. Vocês baixam ele facilmente pela internet, né? Aí tem aquela frase que ele termina com essa frase, assim, trabalhadores do mundo univos, né? Oh, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse gato? Ele é muito carente. Bom, no entanto, a partir desse ano, né, de 69, com o ingresso na associação de Mikhail Bakunin também era um teórico do anarquismo, né, e seus companheiros, o conflito entre anarquistas e os seguidores de Marx se acirrou, iniciando uma disputa que envolvia o modo de organização da Associação Internacional de Trabalhadores, né, se ela seria mais ou menos centralizada, e as estratégias de luta da classe trabalhadora. Para os marxistas, vou ter que marcar isso aqui, ó, os operários deveriam se organizar em um partido político revolucionário. Olha aqui, ó. Os operários deveriam se organizar em um partido político, ou seja, uma atuação política de cunho revolucionário, dentro da perspectiva de revolução de Marx. O que é a revolução para Marx? Quer dizer, ele está percebendo o seguinte, que a atuação organizada do trabalhador, né, ele já preconizava isso quando ele falava lá da classe em si, classe para si. A classe para si é a classe que, né, é o trabalhador, os trabalhadores que já observam, tipo assim, a mais-valia que está sendo explorada, não sei o que, e se organiza para a luta. Só que essa luta é uma luta revolucionária, ou seja, é uma luta, a partir da organização dos trabalhadores, é uma luta que vai derrubar a ordem burguesa. Então, por isso que ele está falando assim, ó, os operários deveriam se organizar nesse partido político revolucionário. Revolução para Marx é derrubar a ordem burguesa, ou seja, derrubar o Estado burguês, acabar com a burguesia e instalar um Estado socialista. E tomar provisoriamente o Estado, dando a ele uma orientação socialista até que a sua existência se tornasse desnecessária. Quando o Estado se torna desnecessário para o Marx, né, dentro de uma perspectiva socialista, aí você atinge o nível do comunismo. Né? O comunismo não tem Estado. Mas antes de chegar ao estágio de abolir o Estado, para o Marx, é necessário implantar um modelo de Estado para coletivizar as terras, né? Derrubar a burguesia, enfim. E esse Estado, portanto, é o Estado socialista. Né? Quando não existir mais a necessidade desse Estado, todo mundo for feliz, saltitante, ele deixa de existir e aí todo mundo vai viver pela solidariedade humana, que é o comunismo, né? Sem a exploração do homem pelo homem. Tal posição sofreu forte oposição do grupo liderado por Bakunin, né, o anarquista, contrário à atuação dos trabalhadores na esfera institucional. Contrário, olha aqui, ó, atuação dos trabalhadores na esfera institucional, ou seja, na esfera política estatal, porque eles são contra o Estado.
né? Então, eles acham que os trabalhadores eles não devem se organizar em partido político revolucionário, mas devem se organizar em organização dos trabalhadores para literalmente derrubar o Estado, mas não dentro do sistema. O que o Marx está propondo aqui é, é a luta revolucionária dentro de uma organização sistêmica, dentro de uma organização institucional pré-estabelecida pela burguesia. Quem criou essa ideia do partido político né, nessa nova configuração de Estado burguês foi a própria burguesia, e obviamente para atendê-la. Esse que é o conflito entre marxistas e anarquistas. Os anarquistas, não tem... Porque nós queremos derrubar o Estado, não tem que fazer entrar dentro do esquema, não é? Entendeu? Então nós temos que derrubar o Estado, nós vamos nos organizar e lutar para derrubar esse negócio aí, sem entrar dentro do esquema, sem entrar dentro do sistema que já estabelecido. E o Marx está propondo entrar dentro do sistema. Então, os anarquistas defendiam a ação dos trabalhadores por meio de organismos próprios, como os sindicatos. Né? Sindicatos, obviamente, livres, sindicatos independentes. Contrariando a posição anarquista, em 1871, a AIT defendeu oficialmente a construção de um partido político e a conquista do poder pelos operários. Olha aqui, ó. Né? Então, quem ganha, né, nessa disputa são os marxistas. A tensão entre os seguidores de Marx e os de Bakunin aumentou quando os líderes da AIT pediram mais poderes ao Conselho Geral. As divergências entre os anarquistas e marxistas atingiram o auge no congresso realizado em Haia, em 1872, quando Bakunin foi expulso do movimento sob a acusação de tentar organizar uma sociedade secreta dentro da Internacional. Então, há um boicote dos anarquistas por meio dos marxistas. Né? Os marxistas, então, eles vão boicotar o Bakunin, vão expulsar ele da Internacional e, naturalmente, vão expulsar os anarquistas. Para quê? Para que a Internacional tornasse uma organização de trabalhadores com um posicionamento ideológico, com um posicionamento ideológico único, marxista, naturalmente. Então, o anarquista, ele, inclusive dentro do movimento, desses movimentos socialistas, né, de esquerda, de operários, né, de trabalhadores, ele já, pelo próprio movimento operário, ele já entra para uma situação de submundo, né? Ele entra para o gueto, né? Quer dizer, ele já vai sendo excluído. Né? O anarquista ele não é bem visto nem no movimento, nem no movimento, próprio movimento operário. Né? Bom, então veja, olha aqui, ó. Nesse mesmo ano, né, em 72, a sede da IT foi transferida para Nova York, nos Estados Unidos. Em 89, no finalzinho do século XIX, membros dos partidos comunistas de vários países criaram a Segunda Internacional. Essa organização, de cunho marxista, foi fundada por iniciativa de Engels, né, sem participação de integrantes do movimento anarquista. Né. O Engels, quer dizer, a teoria marxista, que nós chamamos de marxismo, não foi criada, não foi desenvolvida, né, só pelo Marx. Né. Quer dizer, você tem essa dupla, Marx e Engels. O Engels tem um grande teórico marxista, escreveu a quatro mãos, né, ele e Marx escreveram muito juntos, pesquisaram muito juntos, embora o Engels ele era um industrial de uma família riquíssima na Inglaterra, os dois escreveram muito, muito, né? Então quer dizer, o Marx tomou muita fama, o Marx é um gênio, obviamente que a maior parte da teoria marxista foi desenvolvida por ele mesmo, sozinho, né, como Capital, que é básico na teoria marxista, mas o Engels tem uma contribuição muito importante. Então, essa Segunda Internacional vai ser criada majoritariamente, não é majoritariamente, 100% marxista e excluindo e expulsando os anarquistas, que tornam-se, portanto, uma, um movimento de submundo, digamos assim. Né? Inclusive, essa palavra anarquia, a gente fala assim, fulano é um anarquista, ele faz anarquia, né? Está associado a bagunça, a caos, a desordem. Não é bem isso. Né? Anarquismo é uma teoria muito bem fundamentada. Eu não sou anarquista, nunca fui anarquista, né? O que, aliás, foi um problema para mim. Mas, enfim. Então, veja isso aqui. Né? Esse aqui é o cartaz da Segunda Internacional.
né, de 89. Então, no centro do cartaz está escrita a frase de Karl Marx e Engels: proletários do mundo, univos. Aqui, ó. Né? Interessante isso aqui, essa referência aqui, ó, observe. Essa mulher, né, normalmente a representação da mulher, ela representa a República, e aqui ela tá com o barrete frígio na cabeça, tá vendo? Esse chapéuzinho aqui, ó, que representa a Revolução Francesa, tá? Esse barrete, ele representa os ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade, fraternidade, blá, 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 blá. E por fim, a Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi a primeira experiência de governo operário da história, né? Essa afirmação pode ser feita porque, embora trabalhadores integrantes de outras camadas populares tenham participado de levantes anteriores, como a Revolução Francesa ou a Primavera dos Povos, nunca haviam chegado a governar isoladamente e, na maioria das vezes, foram reprimidos depois de mudanças radicais. Na Comuna, isso não aconteceu. Ela foi iniciada e conduzida por trabalhadores populares e intelectuais ligados ao movimento operário em Paris, na França. Ela foi iniciada, conduzida por trabalhadores, por populares e intelectuais ligados ao movimento operário. A formação da Comuna estava relacionada ao processo de unificação da Alemanha. Então, em 1870, após a vitória alemã sobre a França na Guerra Franco-Prussiana e da queda do imperador Napoleão III, o Otto von Bismarck, que era o chanceler alemão, né, que inclusive foi um grande chanceler no sentido de ele que fez toda a negociação, as armações, inclusive, da guerra, né, franco-prussiana, enviou seu exército para cercar a cidade de Paris. No entanto, muitos dos moradores da capital, especialmente das classes populares, decidiram formar uma guarda nacional e resistir ao invasor. Em janeiro de 71, Louis Alphonse Thiers, né, líder do governo provisório da Defesa Nacional, negociou com Bismarck uma rendição. Os parisienses, no entanto, não aceitaram esse acordo. E no mês de março, né, 2 meses depois, conseguiram depor o governo provisório, que se transferiu para a cidade de Versalhes, próxima, 19 quilômetros de Paris. Eles então proclamaram a Comuna de Paris. A Comuna organizou-se de forma autônoma e popular. Veja bem, a Comuna organizou-se de forma autônoma e popular, sendo governada diretamente pelos trabalhadores e por pessoas ligadas ao movimento operário que eram eleitas por sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? Sufrágio universal é o direito de todos votarem e de todos serem eleitos, né? Então, qualquer um pode se candidatar e qualquer um pode votar. Isso é o sufrágio universal. Sufrágio universal é o contrário de voto censitário, que estabelece critérios para o direito ao voto e o direito ao sujeito se candidatar e ser eleito. É isso. Então, o governo popular tomou uma série de medidas com o objetivo de atender às reivindicações dos trabalhadores. De acordo com os relatos da época, a cidade de Paris passou por um período de paz e intensa politização durante os 2 meses de duração da Comuna. Muito pouco tempo, né? A primeira experiência revolucionária que houve no mundo foi essa. Durante o período que esteve no poder, em Paris, a Comuna promoveu ações que beneficiavam os mais pobres, como o congelamento de preços dos gêneros de primeira necessidade, né? Congelamento dos aluguéis, ocupação de imóveis vazios, né? Que isso é um problema no Brasil. Querem tomar minha casa, né? Aquele monte de imóvel vazio na cidade, trem deteriorando, não serve para nada e gente morando na rua, né? Morando na rua, não, porque ninguém mora na rua. A rua não é lugar de morar, não. Né? A pessoa que está na rua, ela está em situação de rua. Isso é importante você saber. Ninguém é morador de rua, não. Né? Ela está naquela situação de rua, situação de rua. Ele não é um morador de rua. Tá errado falar isso. Né? Abolição dos descontos salariais, redução do jornal de trabalho, o fim do trabalho noturno, a instituição do ensino laico e gratuito. Laico é separado da religião, com a fundação de diversas escolas laicas, obviamente. Além disso, a Comuna tentou levantar adiante uma revolução cultural a fim de eliminar a divisão entre trabalho manual e intelectual, a opressão das mulheres pelos homens e a opressão das crianças pelos adultos, né? Então, assim, a ideia, isso é bem marxista, né? É igualar. A ideia é igualar todos, né? Que todos estejam na mesma condição, na mesma situação. Enquanto a Comuna dirigia Paris, o governo de Versalhes aliou ao exército prussiano, que era seu rival até 2 meses antes.
para derrotar o governo popular. Entre 21 e 28 de maio de 71, as tropas do governo de Versalhes atacaram Paris, pondo fim ao movimento. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas tenham sido executadas e mais de 50 mil tenham sido presas em represália à formação da Comuna. Né? Então, aqui, ó, essa foto aqui é uma foto da época, né, de 1971, de uma barricada. Isso aqui é a barricada, né? Quer dizer, a barricada é uma barreira, né, de luta contra esse movimento, né, prussiano para tomar Paris. Né? Aqui outra barricada, né? Barricada novamente, isso aqui já com canhões, né? Uma coisa maior. Observe a qualidade das fotos também. Olha aqui, ó, os restos de barricadas, a destruição promovida pela resistência, né? E a estátua de Napoleão Bonaparte, destruída pela Comuna em 71. Veja, Napoleão é considerado um grande ditador. Né? Ele é um sujeito que ele é meio odiado assim, pela situação. Bom, é isso. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, ou está tranquilo. Tranquilo aí? Ok. Bom, então eu vou encerrar aqui. Na próxima aula, que ainda é hoje, eu vou iniciar a aula já passando o trabalho para vocês. Então, não deixe de assistir, de entrar na aula, porque eu preciso anotar as coisas para criar o post lá com os nomes direitinho, tá? Então, um abraço para vocês e até daqui a pouco, mais tarde. Tchau, gente.